Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Eu estou extremamente emocionada de estar aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Jesus aqui neste lugar. Eu peço perdão aos irmãos porque eu estou tentando controlar as lágrimas, mas não consigo. Ele está presente neste lugar. E o Senhor, Ele não precisa de algo extraordinário para se fazer presente na casa. Ele não precisa de um culto especial para chegar. Ele está presente entre nós nessa noite. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Agradeço a Ele por me ter trago até aqui. Se não fosse o Senhor, nós não chegaríamos a este lugar. Agradeço aos pastores desta igreja, muito obrigada. Em nome de Jesus, eterna gratidão ao Senhor por vocês me permitirem também estar aqui neste altar. Amém? É a primeira vez que nós estamos aqui. Eu sou a pastora Daniela, sou pastora na Assembleia de Deus, Ministério Avançar, ali no Tatuapé. E estou acompanhada do meu esposo e o meu filho mais velho. É o primeiro de mais dois que está em casa. Eu disse, eu vou só com o mais velho, porque se eu trouxesse os outros dois, eles iam dar muito lugar na terra. E aí eu não ia conseguir pregar. Falei, vocês fiquem em casa, dando lugar aqui em casa, e a mamãe vai adorar Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo 28. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Antes de você se assentar, você vai olhar para alguém que está do seu lado e você vai dizer para essa pessoa, aos pés do Salvador, tem milagre para você hoje. Você pode se assentar, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, eu quero ser breve nessa noite, mas quero transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. Eu estava sentada no meu quarto, pedindo ao Senhor uma palavra, e Deus, Ele ministrou essa palavra ao meu coração, e eu quero ser muito fiel àquilo que Ele entregou a mim nessa noite. Olhe para cá, a Bíblia vai nos relatar que esta mulher cananeia, ela está com um decreto sobre o seu lar. A palavra de Deus vai nos dizer que a sua filha está miseravelmente endemoniada. A Bíblia não vai dizer que ela está endemoniada. A Bíblia diz que ela está miseravelmente endemoniada. Nos mostra o estágio que está essa menina. Há um decreto de Satanás sobre este lar, sobre essa família. E o decreto de Satanás haverá opressão dentro deste lar, haverá lágrima, haverá choro, os sonhos foram destruídos, os planos foram engavetados. Satanás coloca um ponto final na vida daquela jovem. Imagina a situação dessa mãe dentro dessa casa. Imagina a opressão que é dentro dessa casa. Todos os dias essa mãe vê Satanás fazer com a sua filha o que ele bem quer. Imagino que se é uma jovem, ela está presa dentro de casa, porque não pode mais estar no convívio da sociedade. Uma opressão, uma tristeza, um choro domina dentro daquele lar. Satanás entrou e decretou, eu quem mando aqui. Eu é quem dou as ordens aqui. Eu é quem estou dando a última palavra aqui.
Essa mãe vem vivendo essa situação por muito tempo, mas ela ouve que há um homem que por onde passa faz milagre, e ele está passando perto da onde ela está. Ela ouve dizer, porque Jesus, aonde ele passasse, ainda que ele dissesse, olha, vai, não diga nada, como ele disse, aqueles cegos, a Bíblia vai dizer que não adiantava, porque tudo que ele fazia virava notícia em todos os lugares. Então Jesus, por mais que ele tentasse passar desapercebido por um lugar, não tinha como. Todo mundo, quando via ele, sabia, vai ter milagre no recinto, vai ter milagre no ambiente. Ei, quem é paralítico vai começar a andar, quem estava cego vai começar a enxergar, quem estava enfermo vai ser curado, se tiver morto vai ressuscitar. Por quê? Porque aonde ele passa, milagres acontecem. Então a sua fama já se espalhou, e ela chegou até este lar. Essa mulher, ela não conhece Jesus como Salvador, ela não o reconhece como Filho de Deus. Ela sabe que Ele cura, ela sabe que Ele liberta, ela sabe que Ele pode fazer alguma coisa pela sua filha. A Bíblia vai dizer que ao saber que Ele está passando, ela decide sair da sua casa e fazer alguma coisa pela tua família. Ela decide, hoje é o último dia que eu choro dentro dessa casa. Hoje é o último dia que minha filha fica nesse estágio. Eu vou ao encontro dele. É como se fosse a última cartada dessa mulher. A última gota de esperança é ir se encontrar com este homem. Ela sai com o coração sangrando, ferido, mas ela reage. Aleluia. Pastor, eu não estou entendendo. Nos dias em que estamos vivendo, há muitos pais e muitas mães vivendo dentro da sua casa situações parecidas como essa, aonde Satanás olhou para um filho e disse, é meu, eu quem dou a última palavra, sou eu quem estou regendo os dias dele ou dela, sou eu quem determino o que vai acontecer com ele ou com ela. E há mães e pais dentro de casa chorando, dizendo, eu não posso fazer nada, eu já perdi o controle, não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas aí Jesus passa pelo ambiente e convida, vem à minha presença, porque aos meus pés há milagre para a tua casa. Aos meus pés a libertação para a tua casa, aos meus pés a salvação para a tua família. Quando você se colocou de pé hoje e disse, eu vou à casa do Pai, eu vou, talvez você está aqui, e você está aqui sem a tua família completa, está com 1, 2, mas não está completa, está faltando alguém, mas você saiu da sua casa e disse, eu vou adorar ao Senhor, eu vou ir aos pés do meu Salvador. E às vezes, meu irmão, minha irmã, a gente se troca, se arruma, põe a melhor roupa, se perfuma, mas só Deus sabe como está o nosso coração. Só Jesus conhece a intimidade da nossa alma. Só o Senhor sabe como saímos da nossa casa. Muitas das vezes chorando porque estamos vindo, mas deixamos um filho que não quer saber de estar nos caminhos do Senhor. Só Deus sabe como saímos de casa, porque saímos e deixamos talvez um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, que não quer saber de estar aos pés do Salvador. Mas eu tenho uma notícia para você. Você veio ao lugar certo e estás aos pés de quem pode levar salvação para a tua casa. Não há coração duro que resista à presença do Senhor. Nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer, aos meus pés tem salvação para a tua casa. E nessa noite, nesse culto especial, Deus está dizendo, eu vou entrar lá com salvação. Se prepara, porque não vai ser 1, não será 2, não será 3, não, é você e a tua casa servirão ao Senhor. Não vai ficar um só de fora. Oh, aleluia. Nos dias em que estamos vivendo,
Devemos se posicionar como essa mulher. Olhe para cá. Ela até foi aos pés do Salvador sem saber que Ele era o Salvador. Mas ela reagiu e fez alguma coisa pela tua casa. Porque muitas das vezes nós conhecemos Ele como Salvador. Sabemos que Ele pode. Experimentamos do seu poder. Mas de repente a situação ficou tão difícil que a gente já não tem mais esperança que vai acontecer dentro da nossa casa. E a gente olha e se conforma. Não oramos mais. Não clamamos mais. Há quanto tempo você não chora por alguém da tua casa? Há quanto tempo você não sente a dor no peito de saber que Jesus está voltando? E alguém, se tocar as trombetas hoje, ficará. Não podemos mais olhar para dentro da nossa casa e simplesmente se acomodar dizendo, está tudo bem. É o curso da vida, fazer o quê? Não é por força e nem por violência, fazer o quê? Realmente não é. Mas os joelhos dobrados têm poder ainda. Joelhos dobrados ainda leva a salvação para dentro de casa ainda. Joelhos dobrados ainda levanta filho, ainda levanta filha. Joelhos dobrados ainda liberta das drogas, da bebida. Joelhos dobrados ainda traz quem não queria para a presença do Senhor e faz se render aos pés do Salvador. Jesus me trouxe aqui para dizer a você, se posiciona em oração lá dentro, porque eu ainda tenho poder para salvar a tua casa. Ela foi. E a Bíblia diz que ela está indo e quando chega diante dele, ela vai clamar a ele. O versículo 22 diz que ela chega e diz, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu preciso de socorro. Ela está clamando ao Senhor. A Bíblia no versículo 23 diz, mas ele não lhe respondeu palavra alguma. Ela está clamando. E quando ela se aproxima, pastor, Jesus já sabe quem ela é, já sabe da situação da sua casa. Vamos melhorar? Antes de ela sair de casa, ele já sabia que se encontraria com ela. Então quando ela chega, ele já sabe qual é o problema. Ele já sabe a intensidade do problema. Ele já sabe o que é que está acontecendo. Sabe como está o coração daquela mulher. Mas a Bíblia diz que ela chega clamando e ele em silêncio estava. Em silêncio ele permanece. A pergunta que eu te faço nessa noite é, quando o silêncio de Deus predomina sobre o nosso clamor, qual é a nossa decisão? A gente se cala, desiste ou permanece clamando? A gente abre mão, acredita que Ele não está nos olhando mais, ou que não vai nos responder, ou a gente intensifica no clamor? Aleluia. A Bíblia vai me dizer, batei, batei e a porta vai se abrir. Pedi, pedir e dar-se-vos-á. Se fosse para eu chegar e clamar uma única vez e Ele me atender, a Bíblia diria, só pedir uma vez e eu já te entregarei. Bata uma única vez e a porta vai se abrir. Mas não, ela vai dizer, batei, batei. Pastor, eu não estou entendendo. É Deus dizendo para mim e para você, insista. Persista. Eu orei hoje, Deus não respondeu, eu vou orar amanhã. Eu orei hoje, Deus não falou nada, continuou em silêncio. Eu vou orar amanhã. E se amanhã Ele não responder, depois de amanhã eu estou na oração de novo. Jesus me trouxe aqui para dizer a você, persista na oração. Qual será a sua decisão nessa noite? Qual será a sua decisão hoje? Vai persistir ou vai desistir? Estamos num culto da família, celebrando o Dia das Mães. Hoje é o nosso dia. E eu posso dizer um segredo para você, mãe. Há um enorme poder sobre os seus joelhos dobrados e sobre o seu clamor. Eu vou dizer para você
que não há inferno que resista quando uma mãe não deixa de orar por um filho. Eu estava sendo ministrada pelo Senhor com esta palavra, porque antes de Deus me permitir chegar aqui para ministrar, Ele fala comigo primeiro. E Ele disse: Daniela, você não sabe qual é o poder que tem quando uma mãe dobra os joelhos para orar. Pode o filho querer passear pelo mundo, pode o filho estar em qualquer outro lugar, o clamor de uma mãe de joelhos dobrados alcança onde quer que ele esteja. Aonde ele estiver, uma mãe orando, o Senhor alcança. Só que o problema é que as mães abriram mão, desistiram. Só que a Bíblia vai dizer em Salmo 127:3, os filhos são herança do Senhor. Cadê os pais e as mães que estão aqui? Olhe para um pai, para uma mãe que está aí do seu lado e diga: seus filhos são herança do Senhor. Talvez você não entendeu o peso que é essa palavra. Porque, pastor, se os meus filhos é herança do Senhor, para mim, isso significa que primeiro, eles são do Senhor. E o Senhor só me permitiu, por um tempo, cuidar deles aqui. Sabe os seus filhos? Não são seus. Sabe os seus filhos? É propriedade de Deus. Os seus filhos são do Senhor. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: como você tem cuidado dessa herança? Como você tem falado com essa herança? Que tipo de palavras você tem lançado sobre essa herança? Com que amor e zelo você tem cuidado dessa herança? Olhe para cá. Talvez aqui não tenha, mas eu preciso dizer isso. Talvez o seu filho ou a sua filha não está nos caminhos do Senhor. E a cada dia que ora, piora a situação. Talvez você olhou e disse: não tem mais jeito. Como que não tem mais jeito? Eles não são seus. Eles são deles. Como desistir de algo que é dele e precisa voltar para ele? Naquele grande dia, eu como mãe, meu marido como pai, teremos que apresentar as heranças ao Senhor. Eu trouxe o meu mais velho hoje, propositalmente. Porque quando eu estava estudando, Deus me fez lembrar. Ele chegou no momento que eu não esperava. Não estava esperando a sua chegada. No início da minha gravidez, não entendi o que é que Deus estava fazendo. Foi dolorido, sofrido para mim. Porque não foi gerado de uma maneira que eu tinha arquitetado. Só que no momento de dor, de sofrimento, o Senhor chegou num culto, pastor, e Ele veio até mim e disse: ninguém naquela igreja sabia que eu estava grávida. Eu tinha 2 meses de gravidez. Ninguém sabia, a não ser eu, meu pai e minha mãe. Naquela noite o pastor foi convidado para ministrar. Sua esposa grávida de 7 meses estava com ele. Eu sentei no último banco, muito abalada com tudo que estava acontecendo. Ela veio do começo da igreja até o último banco, pôs a mão na minha barriga. E ela disse para mim, usada por Deus, o Senhor falando através dela naquele momento. Deus olhou para mim e disse assim: ei, este menino não é seu, ele é meu. E estou te dando o privilégio de criá-lo na terra para mim por um tempo. E aí veio: e ai de você, se não criá-lo no meu caminho. Pastor, naquele momento eu estremeci. E toda vez que eu vejo que o ano vai passando, ele vai crescendo, adolescente, e o mundo vai tentando entrar, vai tentando dominar a mente, eu vou mais e mais na oração e digo: Deus, Ele é teu. E eu preciso te apresentar naquele grande dia, porque o Senhor só me emprestou. Você está entendendo isso daqui? Deus me trouxe aqui para dizer: o seu filho, a tua filha, ainda que não esteja aqui, é meu. E eu vou querer prestação de conta naquele grande dia. Não desista do seu filho, mãe.
Não desista da sua filha, mãe. Lute, guerreie. Você já viu testemunho de pessoas que estavam perdidas no mundo, nas drogas, na bebida? Quando vem para Cristo, o testemunho é único. A minha mãe nunca deixou de orar por mim. Um dia eu estava na noitada e minha mãe de joelhos orando, e o grande foi o livramento que eu recebi. Oh, mãe. Às vezes você está de joelho dobrado orando e os seus olhos carnais não conseguem enxergar o que Deus está fazendo. Talvez você está orando, clamando, e os seus olhos carnais não conseguem enxergar o quanto os céus está cercando sua família. Às vezes você está orando, clamando, e parece que nada está acontecendo, mas você não consegue entender e enxergar e ver o quanto Deus está livrando da morte, o quanto Deus está fechando sepultura, o quanto Deus está afastando homens sanguinários, maldosos. Você pode me ajudar nessa noite? Pega na mão de alguém que está do teu lado. Olhe para essa pessoa e diga para ela: sua oração tem feito os céus guardar a tua casa. Às vezes é uma oração tão simples que aparentemente os céus não estão ouvindo, mas essa oração tem guardado a tua casa. Essa oração tem guardado a tua família. Essa oração tem guardado os teus filhos. Esta oração tem feito com que Satanás não consiga alcançar. A Bíblia vai dizer que Jó, ele orava pelos seus filhos. Antes de seus filhos sequer pecar, ele já apresentava os seus filhos ao Senhor. Quando Satanás se apresenta na presença de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, ele vai começar a elogiar, a dar testemunho de Jó. E Satanás vai dizer: Senhor, eu não posso fazer nada, porque o Senhor cerca ele. E quando cerca Jó, cerca a casa, cerca os filhos, cerca a família. Ele está cercado. Eu não posso alcançar, eu não posso tocar. Pastor, eu não estou entendendo. Enquanto Jó estava orando, os filhos faziam festa, e aparentemente a oração não estava dando efeito nenhum. Mas enquanto ele orava, o Senhor cercava a sua casa, e Satanás não podia alcançar. Deus está guardando a tua casa. Deus está guardando a tua família. O Senhor está em silêncio. Ela podia simplesmente pegar suas coisas, virar as costas e ir embora. Mas a Bíblia diz, no versículo 22, mas ele não respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede, porque ela vem gritando. Não entendi, pastora. Ele está em silêncio. Ela começou clamando e ele não respondeu palavra alguma. E ela poderia simplesmente voltar para trás, mas ela intensifica no clamor. O Senhor está em silêncio, não me respondeu, mas eu não vou deixar de clamar. O Senhor não falou palavra alguma, não me respondeu, mas daqui eu não saio. Eu vou continuar clamando. Eu vou continuar pedindo. Clamar é diferente de gritar. Quem chegou clamando parece que está ruim a situação, mas não é tanto assim. Mas de repente o silêncio de Deus move o coração dela a aumentar o tom da voz. E agora ela está gritando, porque o desespero da tua alma é tão grande. E se eu pudesse ver este grito, eu entenderia ela dizendo: Senhor, a minha filha não pode continuar desse jeito. Tenha misericórdia da minha casa. Entra lá dentro, Senhor. Alcança minha filha, meu Deus. É uma mãe que está dizendo: ainda que ninguém em minha volta, porque os discípulos chegam para Jesus e dizem: despede ela. Os discípulos não estão dizendo: entrega a bênção para ela e deixa ela ir.
Os discípulos estão dizendo: despeça ela. Está gritando, está incomodando nós. Está demais esses gritos, porque não entende a dor que está dentro dela. Não sabe como está a sua casa. E essa mulher, acredito eu, que vendo os discípulos dizer isso a ele, ela olha e diz: ainda que ninguém a minha volta entenda o motivo do meu grito, eu ainda continuo aqui, Senhor. Porque se eu não clamar pela minha filha, quem clamará? Se eu não vim aqui pedir socorro por ela, quem vai pedir? Se você, mãe, você, pai, não clamar pela tua filha, pelo teu filho, quem que vai clamar? Se eu não lutar pela minha família, quem é que vai lutar? A sua casa depende de você. A sua família depende de você. Quando eu falo de família, eu não estou falando de pai, mãe e filhos. Talvez o seu marido, a sua esposa, os seus filhos estão todos aqui. Mas e seu pai? E sua mãe? E os tios? As tias? Louvado seja Deus se todos já estiverem na presença do Senhor. Mas se não estiverem, eu vim te dar um recado. Eles dependem do teu clamor. A quem eu enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Deus não te levantou para adorar a Ele dentro da tua casa, para chamar o pastor para ir orar por eles. Deus te levantou para que você ore pela tua casa. O pastor não pode? Pode. Mas a maior responsabilidade não está sobre ele. Está sobre você. É você quem tem que clamar pela tua família. É você que tem que clamar pelos teus filhos. É você que tem que clamar pela tua casa. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: a sua família depende de você. A sua família depende de você. A Bíblia diz que ela permanece clamando. Ele vai olhar para ela e vai dizer: mulher, eu não vim para vocês. Para a gente entender, o script não está para você. O que eu vim fazer aqui, você não está incluída. Ela continua clamando e ele diz: não é certo dar a comida que é para os filhos aos cachorrinhos. Naquela altura ela já entendeu quem é ele. Porque quem se aproxima de Jesus o reconhece. Não tem como. Quem chega perto dele sabe que ele não é alguém comum. Não é só um milagroso, não. Ele é o Filho de Deus. Os céus logo testificam quem é ele para ela. Quem antes clamava Filho de Davi, é alguém que não conhece. Está vendo de longe, não tem intimidade. Quem começou dizendo Filho de Davi, porque possivelmente está no meio da multidão, está todo mundo clamando assim, eu vou clamar também. Agora está perto, já sabe quem é ele, já foi atraída por ele de uma maneira especial. E agora ela não vai dizer Filho de Davi, ela vai dizer Senhor. Senhor. Mas os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha isso. Pastor, eu não estou entendendo. Antes de Jesus alcançar a filha, ele precisava primeiro alcançar a mãe. Antes de Jesus fazer alguma coisa na filha, ele precisava primeiro fazer na mãe. Antes de Jesus mudar a história do filho, da filha, ele precisava primeiro mudar a mãe. Mudar a mãe. Eu vou melhorar. Às vezes nós estamos aqui, de domingo a domingo, em todos os cultos, acreditamos que não há nada mais em nós que precisa ser mudado. Só que aí nesse domingo, Jesus nos senta para dizer: antes de eu alcançar alguém, eu preciso alcançar aí dentro primeiro. Eu preciso mudar alguma coisa aí dentro primeiro. Eu preciso curar alguma coisa aí dentro primeiro. Eu preciso tratar alguma coisa aí dentro primeiro. Jesus precisava alcançar aquela mãe primeiro. E agora ela não conhece de longe. Ela conhece de perto. E além de chamar Senhor, mas olha, os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela está declarando: Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor.
Naquele momento, irmãos, ela está olhando para Jesus e está dizendo: nem que for a migalha, eu sei que a migalha fará grandes coisas lá dentro da minha casa. Nem que seja o mínimo. Olha essa fé, meu irmão. Ela chegou sem conhecê-lo, sem saber quem ele era, sem saber o que ele poderia fazer. Ela só tinha ouvido falar. Mas agora ela está dizendo: nem que seja o mínimo, nem que seja o pouco que o Senhor pode me dar. Eu sei que este pouco pode fazer o que minha filha precisa. Eu sei que este pouco pode mudar a história da minha casa. Eu sei que este pouco pode mudar a história da minha família. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: mulher, que fé é essa? Fé é essa que eu disse para você um não. Fiquei em silêncio. Voltei a dizer não. E ainda assim, você continuou aqui aos meus pés. Eu disse para você que a única coisa que poderia acontecer era você pegar migalhas. E ainda assim, você creu que a migalha poderia mudar a história da tua casa. Ele vai olhar para ela e vai dizer: mulher, pode ir em paz, e que seja feita conforme a tua vontade. A sua filha está recebendo cura agora. Senhor, eu não tenho mais força. Eu não sei mais o que fazer. Parece que a situação não tem mais jeito. O ponto final já foi dado. Você lembra de Rispa lá em Samuel, 2 Samuel capítulo 21, versículo 10. Rispa só vai ser citada agora. Ninguém nem sabe quem ela é. Ela está dentro de casa com os seus filhos e Davi bate na porta. Carrega os seus filhos para pagar o preço por causa do erro do pai. Os filhos são mortos e agora ele está olhando para os seus filhos enforcados e está dizendo: morrer enforcado já era uma vergonha naquela época, e deixar para ser comido pelos bichos era uma vergonha maior ainda. Ela olha para eles ali que já está morto, não tem mais o que se fazer. A melhor solução seria deixar eles ali e ir viver o seu luto. Mas a Bíblia diz que ela olha para eles, tira não somente eles, mas também tira todos que morreram ali com eles, coloca eles todos em cima de uma pedra. A Bíblia diz que durante o dia ela ficou ali espantando as aves de rapina com um lenço, e durante a noite ela acendeu uma tocha e ficou enfrentando as feras. E enquanto ela enfrentava, ela dizia: é meu, e ainda que esteja morto, não vai tocar. Quem passava olhava para ela e dizia: mulher, abra a mão, não tem mais jeito, não tem mais como, morreu, já cheira mal. Mas em todo o tempo ela está com a tocha acesa, o lenço na mão, e ela está dizendo: ainda que todos digam que não tem mais jeito, eles não vão ficar aqui para ser comido por bicho, vão ser enterrados com dignidade, porque ainda que está morto, é meu, é o presente que Deus me deu. Eu estou sentindo Jesus aqui. Pastor, eu não estou entendendo. Ainda que todos ao seu redor, mãe, pai, está dizendo: não tem mais jeito, não tem mais como, abra mão. A terra já pôs um ponto final, já decretou como vai ser o futuro. Deus está dizendo: se você se posicionar nessa noite e dizer: ainda que esteja nas drogas, ainda que esteja no mundo, ainda que esteja na bebida, ainda que esteja cheirando mal, é meu, e eu não vou abrir mão. O rei vai mandar te chamar, diz o Senhor. Ele está ali e diz: eu não sairei daqui. E o que ela queria, pastor? Um enterro digno. E só Davi podia fazer isso. Ela diz: eu não abro mão deles, eu não desisto, eu vou ficar aqui. E posso dizer uma coisa para você: grande foi o tempo que ela ficou ali. Ela viu aqueles corpos entrarem em decomposição. O cheiro era insuportável.
A cada dia que passava, piorava a situação. Mas a tocha não se apagava e o lenço não saía da sua mão. Em todo tempo, ainda que piorasse, ela estava lá, dizendo: enquanto não enterrar com dignidade, eu não paro de clamar ao rei. Enterra com dignidade. Pastor, eu não estou entendendo. É Deus olhando para mim e para você, dizendo: se posiciona como rispa, porque eu mandarei te chamar. Se posiciona como rispa, porque eu mandarei te chamar. Pastor, eu não estou entendendo. Ainda que todos digam que não, você vai se levantar e dizer: ainda tem jeito, Deus ainda pode mudar, Deus ainda pode fazer, Deus ainda pode libertar, Deus ainda pode levantar, Deus ainda pode usar, Deus ainda pode trazer, Deus ainda pode curar, Deus ainda pode transformar. É meu, e eu não abrirei mão, diz o Senhor. O seu posicionamento vai trazer salvação para sua casa. O seu posicionamento vai trazer salvação para a tua casa. A Bíblia diz que enquanto ela está no culto, que o que está acontecendo ali é um culto. Por quê, pastora? A Bíblia diz em todo tempo que ela está adorando a Ele. Em todo tempo. Ela clama e continua ali adorando a Ele aos pés dele. É um culto que está acontecendo. Enquanto ela está no culto, a Bíblia diz que ela recebe a palavra. Qual é a palavra, pastora? Pode ir em paz, que eu já entrei lá. Eu vou repetir para você. Ela ainda está no culto. Ela não foi para casa ainda. O culto não acabou ainda. Ela ainda está recebendo a palavra. E qual é a palavra? Pode ir em paz, porque hoje eu entrei lá. Jesus nessa noite está dizendo para você: veio, se posicionou, está aqui para receber uma palavra. E a palavra para você nessa noite é: aos meus pés ainda há salvação para a tua casa. Aos meus pés ainda há salvação para a tua família. Pode ir em paz. Seja feito conforme a sua vontade. Posso te dizer uma coisa para nós finalizarmos? Qual é a sua vontade? Talvez você está aqui hoje dizendo: Deus, minha única vontade é: eu só quero que o Senhor salve. É pouco perto do Deus que você serve. Deus, eu só quero que aceite a Jesus. É pouco perto do Deus que você serve. Porque Deus não quer só salvar. Eu vou repetir. Deus não quer só salvar. Deus quer levantar. Deus quer usar. Deus quer fazer canal de bênção. Talvez você está olhando e dizendo: pastora, salvação basta? Não, basta não. O Deus que você serve é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Então nessa noite, como mãe, já que o nosso dia é hoje, eu convido você, mãe, a se posicionar lá dentro da tua casa. O que você quer do seu filho, do futuro do seu filho? O que você deseja que ele seja profissionalmente, ministerialmente? Como você deseja que ele esteja no futuro? Na presença do Senhor? Fiel ao Senhor? Temente a Deus? Obediente à sua palavra? Como você deseja que ele seja? Você já apresentou isso a Deus? Você já fez a sua oração apresentando esse desejo ao Senhor? Lá em casa eu tenho Pedro, Samuel e o Emanuel. O Emanuel tem 13, o Pedro tem 6 e o Samuel tem 4. Tem 5. Samuel está no pré, Pedro começou o 1º ano. E o Emanuel já está no 6º, 7º ano, né, filho? 8º ano. E eu vou orando. Igual é a sua oração, pastora? Tem inteligência para ele. Abra a mente dele para ele aprender as lições lá dentro da escola. Senhor, blinda a mente dele, meu pai querido. Olhe para cá, mãe. Um testemunho muito rápido e eu vou entregar o microfone. 13 anos, está dentro da escola.
O mundo apresenta tudo que nós nem imaginamos. Ele chegou em casa e disse: mãe, eu quero namorar. Quê? Estou apaixonado. Estou amando. Desse jeito, quero namorar. Eu falei: rapaz, tu não sabe o que é amor, não. Eu quero. Chorou, me deu medo de ver a situação que ele ficou quando eu disse: não, não vai. E aí muitos pais olham e falam assim: coitadinho, perigoso entrar numa depressão, deixa o bichinho namorar. Não. Você não tem responsabilidade, filho. Você sabe o que é um namoro? Namoro é uma preparação para o casamento. Você está preparado para casar? Para manter uma casa, uma mulher? Para ter filhos? Você, se sair com ela hoje, vai depender do meu dinheiro para poder comprar um lanche? Não está preparado. Ah, chorou? Não. Continuou chorando? Não. Aí quando foi à noite, ele foi dormir, nem comer quis. Falei: rapaz. Entrei para dentro do quarto, dobrei os meus joelhos e disse: Deus, toda mentira de Satanás na mente do meu filho caia por terra agora. Toda depressão maldita que queira alojar na vida dele, caia por terra agora. Senhor, vai tomando a mente dele. Senhor, tudo isso que o mundo está apresentando, desfaça sobre a mente dele, Senhor. Faça ele entender qual é o tempo que ele está vivendo. É tempo de se aproximar contigo. E comecei a orar. No dia seguinte, eu olhei para ele e era como se nada tivesse acontecido. Ele começou a seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido. Pai, mãe, a sua oração tem poder. Não adianta: ah, pastor, eu converso. Não, você tem que orar. Porque se você não investir no seu filho, o mundo está aí para investir. E investe com força. Eu fico orando para os três. Afasta das drogas. Afasta da bebida. Afasta, Senhor, da prostituição que este mundo está. Senhor, faça eles serem apaixonados pela tua presença. Que eles amem estar aqui no altar do Senhor. Que eles tenham prazer de louvar o teu nome. Que eles sejam fiéis. Eu vi a irmã dizendo sobre ofertas e dízimos. Eu oro e digo: Senhor, que sejam ofertantes, dizimistas na sua casa. Mãe, ore pelos seus filhos. Invistam neles. Rapaz, mãe, não quero ir para a igreja hoje. Não, vamos para a igreja. Não, vamos para a igreja. Chega lá, vou ficar emburrado. Não tem problema, você está na presença. Invista no seu filho. Invista na sua filha. Invista na sua família. Porque aos pés do Senhor há salvação para a sua casa. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe. Que você saia daqui tendo a certeza: na minha casa haverá salvação. Os meus filhos estão no altar do Senhor. Todo dia que você chegar aqui, antes que aconteça, põe a mão do seu lado aí no banco e diga: em breve, eu e a minha casa estaremos todos assentados para adorar ao Senhor. Seja profeta na tua família. Seja profeta dentro do teu lar. E não desista. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? Aplaude ao Senhor em nome de Jesus.